falar sobre morte coletiva me trouxe pensar em diversas coisas que a gente vem vivendo no dia a dia da vida da gente, não só o ato de morrer em si, para a vida da carne, para a vida material, mas me trouxe pensar diversas coisas de vários conceitos. Isso veio abrindo um leque na minha cabeça de diversas coisas que a gente vem vivendo no dia a dia, e a gente vem quebrando conceitos e preconceitos daquilo que a gente acha certo e daquilo que a gente acha errado, né? E falar de morte coletiva, quando se fala da morte material, a gente pensa logo em uma morte de três formas. A morte natural, que a gente vê várias vezes na televisão quando se trata de tsunamis, de desabamentos, como aconteceu em Brumadinho. A gente pensa em morte de origem do próprio homem, quando se trata de queda de avião, de acidente de carro. E a morte coletiva quando se fala de uma morte provocada, quando se trata de uma morte provocada por homicídio, né? Como foi o caso das crianças na escola, onde um adolescente entrou e matou várias crianças numa escola. Quando a gente pensa em atentados no ônibus, quando uma pessoa entra no ônibus e mata diversas pessoas dentro do ônibus, isso nos faz refletir um monte de coisas, isso me fez refletir um monte de coisas, né? E uma delas que me fez pensar foi o que faz aquele grupo de pessoas estar dentro de uma igreja, rezando, ou dentro de um ônibus indo trabalhar, ou você está dentro de um prédio, como foi das Torres Gêmeas, que caiu, desabou, onde um avião bateu e matou diversas pessoas. Aí a gente para pensar o que aquelas pessoas estavam fazendo ali, naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, com aquele mesmo grupo de pessoas. Hora, data e local certo. Seria simplesmente um acaso da divindade colocar aquelas pessoas todas ali juntas e desencarnarem todas elas juntas? Seria um acaso da divindade aquelas pessoas estarem ali todas juntas, morrer numa condição de trabalho, uma condição de vida natural, que cada um de nós podemos passar a qualquer momento? E quantas pessoas também estão com voos marcados para hora, dia, local e não conseguem voar? Quantas pessoas estavam indo para um determinado local, iriam entrar no ônibus que ia ser assaltado e não conseguiram entrar? Isso nos faz refletir, será que aquela pessoa estava naquela energia afim, com aquele propósito afim daquelas pessoas que estavam ali dentro que iriam desencarnar? Óbvio que não. Nenhum propósito de Deus, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus esteja de acordo com o que está acontecendo. Se aquelas pessoas que estavam dentro daquela escola, aquelas crianças que estavam ali estudando, gente, mas eram só crianças. E elas estavam ali estudando, todas juntas, para um crescimento, todas elas cheias de sonho, e elas desencarnaram numa mesma condição. Será que isso não nos faz refletir que o propósito daquelas crianças, o propósito da divindade para aquelas crianças que estavam ali dentro eram desencarnar daquela mesma forma? Óbvio que cada uma desencarnou de uma determinada forma e no seu tempo. Ninguém morreu todo mundo junto, mas cada um morreu de uma forma. Mas morreu. E aquelas crianças que estavam indo para a escola, perderam o ônibus da escola e não conseguiram chegar? Ou aquele que saiu mais cedo da escola para ir buscar a namorada ou ir para o médico e saiu e não estava ali no momento do homicídio? Certamente aquela criança não estava afim àquela energia, aquele grupo de espíritos que estavam ali dentro. Só que nós, enquanto seres humanos normais, e isso aí eu falo porque primeiro ouvido ouvir é o que está mais próximo da minha boca, a gente costuma sempre julgar. Mas é tudo na vida da gente, não é um fato isolado como só uma morte coletiva que a gente assiste na televisão. É tudo.
Quantas vezes nós não paramos para pensar por que estamos passando sempre pelos mesmos propósitos, repetidas vezes, igual, da mesma forma? Quantos de nós aqui não nos pegamos vivendo a mesma coisa e a gente fala assim, cara, eu estou passando por isso de novo? Isso é um karma? Será que Deus é tão injusto comigo? Aí a gente começa a falar, tem que culpar alguém, tem que ser Deus, né? Nunca a culpa é nossa. Nunca aquele propósito recai sobre pararmos para pensar, porque no momento da aflição a gente não pensa. A gente olha na televisão, vê aqui e fala, nossa, será que Deus é tão injusto, tão cruel em colocar aquelas pessoas todas juntas? Não, não é. Você antes de encarnar, você acordou aquilo ali, você aceitou aquele desafio. Tudo na vida da gente é desafio. Se a gente parar para pensar que tudo que a gente vive, a cada segundo na vida da gente, desde acordar e você sair de casa de carro e você sair de casa de ônibus, isso é um desafio. Se você vai colocar uma roupa preta, se você vai colocar uma roupa branca, se você vai dormir até mais tarde, se você vai acordar mais cedo. São todos desafios, são todos propósitos que a gente vive no dia a dia. Só que a gente só para pensar naquilo que é conveniente a nós mesmos, em criticar Deus, em criticar o outro. E a gente critica, olha para a televisão, aquele cara que entrou no ônibus e estava ameaçando as pessoas, matarem as pessoas, tacar fogo. O que aqueles espíritos, o que aquelas pessoas estavam vivendo ali dentro? E aquele próprio espírito estava provocando aquilo ali. Qual era o propósito dele naquilo tudo? Ah, mas eu estou errado em ter julgado? Não, somos seres humanos. A hora que a gente não julgar, a gente não vai estar mais aqui. Mas nós, enquanto espíritas, e isso é muito mais complicado para a gente ter conhecimento. Eu digo isso porque eu estava conversando com a Elisele esses dias em casa. Nossa, eu estou passando por uma situação igual. E é muito ruim quando você tem um conhecimento doutrinário e você está se vendo passar por aquela mesma situação. Você fala, cara, bicho, por que eu estou passando por isso de novo? Para aí, pensa, reflete. Muda alguns atos na sua vida. Se você está vendo, se aquelas pessoas desencarnaram e passaram por aquele propósito todas juntas, elas acordaram para viver aquilo ali. É como tem a história, e hoje eu vi na internet, eu ria muito, contando a história de uma mulher que era casada há 50 anos com um homem, e o homem era insuportável. O cara era um cão. E ela viveu ali, 50 anos do lado dele. Bebia, chegava em casa, quebrava tudo, ela estava ali. Aí ela morreu. Né? Foi lá para o tratamento dela, morreu depois de muito tempo. Aí ela perguntou, e aquele traste? Aí ele morreu. Morreu logo depois da senhora. Agora sim, né? Agora, não, mas a senhora, na próxima encarnação, já está aqui, eu quero saber se a senhora aceita, a senhora vai vir como mãe dele. Mãe! Meu Deus, mas eu aturei essa criatura por 50 anos, agora eu tenho que voltar como mãe dele. Esse é o propósito, você aturou, você não aprendeu a amar. E é aí que Deus vai colocando as provas na vida da gente, e a gente pensa, e esse assunto do desencarne coletivo me trouxe vários outros pensamentos daquilo que a gente vive num círculo vicioso na vida. Né? E a gente para e fica o tempo inteiro se questionando por que a gente vive, por que a gente deixa de viver. E foi um caso que eu achei muito engraçado, que eu estava uma vez dentro do ônibus, voltando do trabalho, já eram 9 horas da noite, estava indo para casa da minha mãe, morava em Campo Grande. Aí entrou um rapaz de um frescão, de chinelo, camiseta, com uma lata de cerveja na mão, boné, o pé todo sujo, e se sentou do meu lado. Quando eu olhei para o lado, ele estava armado. Eu falei, Babu, agora eu vou ser assaltado. Logo você sabe que você tem... Aquilo ali é um propósito da sua vida. Eu falei, não vai ser hoje não. Tiver que seja para outro dia, eu estou muito... Hoje não. Aí eu fiquei sentado e falei, agora, o que eu vou fazer? O celular na mão. Aí ele olhava para o meu celular assim... E eu via a arma na cintura, ele olhava para o meu celular, eu falei, e agora? Se eu esconder o celular, ele vai me assaltar, ele vai assaltar todo mundo. Se eu levantar para descer do ônibus, ele vai me assaltar ainda assim. Babu, né? Eu falei, já sei, dá uma de louca. Aí fiquei, olhei para o lado dele.
tá demorando a gente chegar, né? Ele olhou pra minha cara e falou, E nervoso. Toda hora ele se arrumava na cadeira, arrumava a blusa. Falei, menina, a gente sai de manhã cedo para trabalhar e fica nesse engarrafamento do ônibus. Você não concorda? Ele, e se arrumando. Falei, eu tô tão cansada, olha, eu tô desde acordei 5 horas da manhã e fiquei puxando assunto Você não com tem ele. dinheiro aí pra me emprestar, não? Fiquei numa perturbação no cara, e falando com o cara, e falando, e o cara, no final das contas, já tava conversando comigo. Aí depois chegou uma determinada, ele bateu no meu ombro e falou assim, olha, você é uma pessoa muito legal, tá? Eu tô descendo. Chegou, desci do ônibus, foi embora. Falei, tá, se tiver que ser, vai ser outro dia, hoje não. Então a gente tem que entender que tudo na vida da gente é propósito. Cabe a gente saber trabalhar os propósitos da vida que a gente vive. Cada coisa que você vive a cada momento é de uma forma diferente, né? E eu fui vendo eu assisti um vídeo de Divaldo e ele veio trazendo algumas passagens que eu achei muito interessantes. Ele disse que André Luiz, no livro da Ação e Reação, afirma que nós somos os mesmos, não, que nós mesmos é quem somos e criamos o karma e esse gera o determinismo. Ou seja, nós, pela nossa ação e reação, é que determinamos o que nós vamos viver. Mais uma vez eu falo, as coisas não são por acaso. Se a gente está passando, alguma coisa a gente fez lá atrás, como aconteceu, que a gente viu aí, foi um comentário muito grande que aconteceu com o menino João Hélio, que foi arrastado por quilômetros por um cinto de segurança, uma criança. Que assaltou um carro, foram 4 rapazes, provocaram um latrocínio, assaltaram e carregaram aquela criança arrastada no cinto de segurança por muitos quilômetros. Aí a primeira coisa que a gente pensa são os monstros e aquela criança, um ser inocente, que morreu, e a gente julga, é fato. Injusto, morreu injustamente. Morreu de forma injusta. Só que a gente não pensa, e depois veio a psicografia, que ele morreu, numa de suas encarnações, ele era oficial da Legião dos Leões da Líbia, e que ele utilizava a biga puxando 2 cavalos, e por 2 cavalos ele arrastava pessoas até a morte. Aí a gente para e fala, uau. Ele pediu para passar por isso. E ele pediu e acordou e veio com o propósito de passar por isso. Como um resgate? Sim. Como um resgate. Aí a gente para, poxa, mas era uma criança. Era o propósito dele. Cada um de nós certamente temos os nossos. E cabe a cada um de nós, na encarnação que nós estamos, querer fazer, procurar fazer da melhor forma, ou para a gente consertar algo que a gente fez lá atrás, ou para evitar provocar outras coisas. Porque é certo, a lei divina é certa. Não tem para onde fugir. Uma hora a gente vai ter que consertar aquilo que a gente fez. O propósito da vida é esse. É a gente consertar aquilo que a gente fez. Senão a gente perde o propósito da vida, a gente perde o propósito da encarnação. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte, diz que a lei da destruição nos traz uma análise sobre essas tragédias coletivas e, para nossa surpresa, os espíritos benfeitores dizem que acontece para a sociedade possa progredir. Foi o que eu acabei de falar. Se aconteceu e aconteceu de forma coletiva, com aquelas pessoas todas que estão envolvidas ali, é para aqueles espíritos progredirem. É para aqueles espíritos evoluírem. É a oportunidade daqueles espíritos que já vieram nessa vida com esse propósito de acontecer, como aqueles adolescentes que morreram na Boate Kiss. É por acaso que eles estavam ali juntos? É por acaso que todos nós estamos aqui juntos hoje? É por acaso que nós, enquanto médios da Cabana de Pai Miguel das Almas, nós somos médios da Cabana de Pai Miguel das Almas à toa? Já tem a psicografia deles, né? Que foram lá Isso. na época do Hitler, que prendeu o povo lá. Matou pessoas na Câmara de Gás. E todos, a maioria tinha, tudo é sobrenome alemão. Exatamente. Saiu a lista. Não há caso. Independente alemão. Nada disso é um acaso na vida da gente. Aí diz, Allan Kardec diz, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamas de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação da melhora dos seres vivos.
E uma das coisas mais fantásticas que eu também ouvi foi numa entrevista em que Chico Xavier dá num programa de televisão chamado Pinga Fogo. Ele fala o seguinte: os desencarnes coletivos são as aprovações coletivas que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. No tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns aos outros. Não tem jeito, o propósito é esse. É pararmos para refletir antes da gente julgar determinadas coisas. Não tem, mais uma vez eu falo, estamos todos aqui com o propósito de amadurecermos espiritualmente. Mas antes da gente criar critérios de julgamento, a gente tem que tentar entender o que de repente aquilo ali, na hora que você vê um filho morrendo numa boate, na hora que você vê uma criança, várias crianças morrendo dentro de um colégio ou num atentado numa igreja, que isso constantemente acontece nos Estados Unidos, a gente na hora não tem um parente vivendo aquilo ali, a gente não consegue nessa hora pensar que meu filho morreu na boate, porque é o propósito espiritual dele. A gente não consegue pensar dessa forma ainda. Mais uma vez eu falo, se a gente pensasse, a gente não estaria aqui hoje. Mas que a gente possa sair daqui na noite de hoje com a percepção de que tudo que nós estamos vivendo, seja num desencarne coletivo, seja num desencarne de pensamentos, seja num desencarne de atitudes, ou numa quebra de preceitos e preconceitos, tudo que a gente está vivendo aqui é um propósito divino na vida de cada um de nós, e que possamos cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada. Eu vou dar alguns avisos que a gente possa, já recebemos uma opção de coisa boa para poder